Quarta-feira, dia 3 de julho, muito bom dia para você ligado no canal do Lessa, um dia importante. Teremos hoje a primeira entrevista coletiva do técnico Mano Menezes como treinador do Fluminense. Vamos para o CT Calçachiro, aquela cobertura completa, como vocês já estão acostumados. Estaremos ao vivo na Rede Jornada, no canal do Lessa, canal 20. Raiz Tricolor, Jornada Caetel 1902, aquela cobertura que vocês já estão acostumados, direto do CT. Porque, afinal de contas, temos muitas perguntas para Mano Menezes. Ele que agora tem essa árdua missão de tirar o Fluminense dessa situação no Campeonato Brasileiro, e talvez seja até uma coisa, tá aí uma coisa que pode ser perguntada aí para o Mano, se não é a missão mais difícil da carreira dele, ou uma das missões mais difíceis da carreira dele até aqui, pela situação que o Fluminense está no Campeonato Brasileiro. Vai ser interessante ouvir o que o Mano pretende fazer de cara para mudar essa realidade. Ontem eu trouxe aqui um esboço da provável escalação do Flu para amanhã. Eu vou relembrar aqui para vocês e trazer detalhes também, acrescentar aqui detalhes exclusivos sobre o que o Mano espera mudar já de cara para enfrentar o Inter. Essa vitória é fundamental, é primordial, o Fluminense precisa desses 3 pontos, não tem como pensar em outro resultado, já perdeu pontos importantes, então tem que acontecer. Essa vitória precisa acontecer no Maracanã e para isso o time vai ter que mudar. Além de outras notícias também sobre os jogadores que estão lesionados, quem pode voltar, André vai jogar, tudo isso a partir de agora. Antes, porém, você pode deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se você não está inscrito, se inscreva aí. Nunca é demais lembrar, né? A galera às vezes esquece, mas a gente está aqui para lembrar você. Ah, Alessio, não gostei do vídeo. Não tem problema, dá dislike. Importante você interagir de qualquer forma, até porque não custa absolutamente nada. Então, vamos lá, vamos de informação aqui no canal do Lessa. É sempre muito bom começar o dia deixando você bem informado. Primeiro, vamos à entrevista que o Mano concedeu ali à Flu TV. Eu vou trazer aqui um trecho para vocês, para a gente ter uma ideia aqui do que veremos hoje na entrevista coletiva, um pouquinho de Mano falando pela primeira vez como técnico do Flu. Caiu bem esse uniforme no Mano, hein? A vida nossa de técnico é feita desses momentos, né? E a gente sempre enxerga a oportunidade de iniciar um grande trabalho quando você chega num clube como eu estou chegando agora. E vivo desses desafios. Tá? E eu acho que é um atestado de credibilidade no grupo que eu analisei para vir aqui assumir o trabalho. Né? Você pode falar o que você quiser, você pode dizer palavras bonitas, você pode dizer coisas, né, do tipo de subjetividade, mas tem uma coisa que você não esconde. Quando você aceita um convite é porque você acredita que pode fazer um bom trabalho e acredita no grupo que você está acabando de assumir. Mas cada um tem a sua essência, assim como os jogadores têm as suas. Né? E eu vejo que o técnico, para ser bem sucedido no Brasil, ele precisa ter uma boa capacidade de adaptação aos jogadores que ele tem. Né? E é isso que eu trago para cá nesse momento e eles sabem. Né? Meu objetivo aqui é tirar o melhor de cada um em prol da equipe, que sempre é o que norteia os meus trabalhos. A gente sabe das dificuldades do momento, o futebol brasileiro é muito rico em exemplos desse tipo. Né? Você ganha numa temporada, na outra temporada você tem outro tipo de dificuldade e a gente tem que encontrar soluções para cada momento, saborear as vitórias, as conquistas e ter grandeza, humildade de enfrentar com toda a força os momentos difíceis que todos os clubes passam e como o Fluminense está passando nesse momento. As pessoas sabem exatamente que tipo de profissional eles estão contratando, qual é a sua característica, como ele conduz o trabalho. E os jogadores de futebol também sabem quem é quem nesse nosso mundo. Né? Como cada um pensa. Você vai se modificando em algumas coisas, você vai evoluindo, tentando se adaptar às novas realidades do futebol. Cada vez que a gente passa aqui tem uma melhoria que foi feita e eu acho isso importante, né? Você está constantemente oferecendo algo melhor, trabalhando para dar condições aos jogadores renderem tudo aquilo que eles podem render. Eu acho que a estrutura aqui é muito favorável para a gente desempenhar tudo aquilo que a gente precisa desempenhar como trabalho. O Fluminense é o campeão da Libertadores e está defendendo o título, né, pela primeira vez. É sempre muito disputado, é sempre muito difícil, é uma competição que reúne as melhores equipes do continente
E você, como campeão, traz até uma responsabilidade maior, porque é o time a ser batido. Estar nas oitavas, ter classificado na fase de grupos, que é sempre uma pressão maior no primeiro momento, dá uma condição de você pensar em seguir em frente na competição, em quem sabe lá na frente poder novamente brigar pelo título. Copa do Brasil é a mesma coisa, né? Eu já tive como treinador a oportunidade de vencê-la 3 vezes. Então, é uma competição também sempre que traz algumas surpresas, né? Reúne condições, às vezes, de disputa um pouquinho diferente das de equipe de Série A, mistura um pouco mais, é mais democrática, né? Mas não menos difícil também do que a Libertadores. Os 2 torneios são torneios muito valorizados pelos clubes brasileiros. Esse trecho da entrevista do Mano na Flu TV, ele fala algumas coisas aí importantes, ele fala em confiança e ele fala também em, se não for um time técnico, tem que ser um time que seja competitivo, né? Tem que ser um time que brigue, que lute, é isso que ele quer dizer na real, né? Se não der para ir na técnica, vai na raça, vai na vontade, e é isso que a gente espera, é o mínimo que a gente espera, porque de cara, foi o que eu falei ontem, não dá pra gente esperar uma mudança extremamente radical em termos de peça de jogadores, até porque o Fluminense está com muitos jogadores lesionados. Então, porque muita gente viu a provável escalação. Qual foi a escalação que eu trouxe ontem? Para quem não assistiu o vídeo de ontem aqui à noite. Foi uma live, na verdade, né? Curtinha ali para informar vocês. Fluminense, ele esboçou o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e o Diogo Barbosa. André, Martinelli e Alexander, com Paulo Henrique Ganso no meio de campo. Keno e Cano. E aí a primeira coisa que chama a atenção. Pô, André, mas o André tá de volta? Pois é, então. Ele já vem nessa transição há muito tempo, ele tá se sentindo melhor e ele participou do treino de ontem, que foi um treino mais curto, mas não ficou até o final. Há muita cautela com o André e preocupação dele não sofrer uma nova lesão agora, porque é um impacto esportivo de perder esse jogador. Claro, se ele não for vendido e também em relação a uma venda. Então, ninguém quer perder o André com outra lesão neste momento. Então tem um cuidado muito grande com ele. Ele participou da atividade e entrou no time e pode ser a grande novidade, a grande surpresa para esse jogo contra o Inter. Vai depender do treino de hoje. Vai ter que esperar essa confirmação. Lécio, Marcelo está barrado? Não, Marcelo não está barrado. Marcelo ele está tratando, ele deixou o campo contra o Grêmio com dores. A princípio não era nada sério, aparentemente não é mesmo, mas ele ainda sentiu algumas dores, não treinou ontem. Tem que saber se vai treinar hoje. Se treinar hoje, tem alguma chance de jogar. Se não treinar, esquece, já era, o Marcelo não vai para o jogo. Então vamos esperar um pouco mais. E aí, essas mudanças, que não são tão significativas em relação, a gente olhar, né, em termos de peças, ao que o time vinha jogando, a gente pode ver sim uma postura muito diferente. O Mano tá apoiando esse início de trabalho em 3 pilares muito importantes, né? Organização do time como um todo, mas principalmente organização defensiva, uma marcação forte e muita pressão em quem está com a bola, ou seja, a pressão pós-perda. Ele quer o time competindo muito, ele quer o time pegando muito e uma transição mais rápida para o ataque, uma transição em velocidade. É onde a gente vai dizer, pô, Léo, mas com esse meio de campo aí, com esse trio de frente, Ganso, Keno e Cano, vai ter velocidade? André e Martinelli também não são jogadores de velocidade, são jogadores de mais cadência. Mas a velocidade, gente, não é só necessariamente pegar a bola e sair correndo. A velocidade é o time recuperar a bola, ou ter a bola no seu campo de defesa, principalmente quando recuperar lá atrás, é fazer com que essa bola ela chegue rapidamente ao ataque. É criar mecanismos para isso. Não necessariamente o cara tem que sair correndo ou o cara tem que ser extremamente veloz, mas é fazer a bola correr. E o Fluminense, esses jogadores têm condições de fazer isso. Né? O Martinelli, o André, tem qualidade com a bola no pé. O Alexandre está muito mal, mas, enfim, a gente espera que melhore, que ganhe moral agora com o Mano. É fazer essa bola chegar rápido ao ataque. A transição ofensiva é isso. Não tem que sair necessariamente correr pra caramba. É claro, é importante você ter velocidade no contra-ataque. O Keno, em tese, é esse homem de velocidade, apesar dele estar muito mal. Mas é o que tem, porque infelizmente não tem Marquinhos. Se tem o Marquinhos ali, para mim seria perfeito. Marquinhos no lugar do Keno, mas não tem. Tá lesionado, são muitos jogadores lesionados. Já vou até falar sobre isso. Então, não há muita margem para fazer mudanças tão profundas
com os jogadores que ele tem à disposição no momento, mas já é uma mudança. A gente está tendo uma trinca ali de volantes, que é uma coisa que eu e muita gente vem pedindo já há muito tempo, povoar mais esse meio de campo e, claro, fazer com que esse meio de campo tenha condições de competir mais, né? Que tenha mais marcação, que proteja mais também a última linha de marcação, né? Porque o Fluminense é um time extremamente espaçado, ele se defendia mal e atacava mal. Então, pelo menos se defender bem e, claro, ser agressivo também quando tiver a bola. O grande objetivo é esse. Então, são pilares que o Mano, esses 3 pilares principais que o Mano está apostando nesse início de trabalho e espera ver em campo já contra o Inter. Então, a gente pode ver, além de uma mudança ali de peças, seria ótima a volta do André, evidentemente, mas também uma mudança de postura, um comportamento diferente. Isso é o mínimo que a gente espera. É o mínimo que o Fluminense tem que mostrar para sair dessa situação. Então, tomara que os jogadores absorvam o que o Mano está passando e que a gente consiga ver isso em prática diante do Internacional nesta quinta-feira. Galera, eu vou trazer para vocês aqui uma super promoção da Foot Fanatics. Olha só, baixou geral essa camisa linda, essa camisa do Cartola, de R$ 349,90 por R$ 219,90. Isso se você pagar 10% via Pix. Aliás, se você pagar via Pix, você tem 10% de desconto em cima desse valor. E se utilizar o cupom Jornada 10, mais 10% de desconto. Então, se você não tem ainda essa camisa linda, garanta já a sua utilizando o cupom Jornada 10. Esse preço, meu amigo, você só encontra na Foot Fanatics e tem como personalizar lá, e personalizar na Foot Fanatics é mais barato. Utilize o cupom Jornada 10, se você pagar no Pix, 20% de desconto em cima desse, que já é um super desconto lá na Foot Fanatics. Bom, falando sobre os lesionados, né? Eu cheguei a citar o Marcelo, que a princípio ele não é uma coisa que preocupa muito. Então tem chance de jogar? Até tem chance de jogar, mas acho improvável, tá? Mas vamos aguardar o treino de hoje para a gente ter uma confirmação. Eu vou estar lá no CT daqui a pouco, então vai dar provavelmente para a gente conseguir algumas informações. E em relação a Marquinhos, muita gente vem perguntando sobre Marquinhos. Ele está se recuperando, mas ainda sem previsão de voltar, gente. Não sei se ele vai começar a transição na semana que vem. É um pouco incerto, porque tá difícil apurar exatamente o grau da lesão ali do Marquinhos. A princípio não era um grau tão elevado assim, mas ele poderia ficar fora do time mais ou menos por um mês. A gente já tem o quê? Umas 2 semanas que o Marquinhos está fora. Então, ele talvez na semana que vem a gente já tenha alguma notícia dele voltando para a transição, e aí em breve ele voltaria a ficar à disposição, mas não para esse jogo contra o Inter, não para o final de semana. A gente vai ter que esperar um pouco mais. O Lima é uma lesão um pouco mais grave, o Felipe Melo também não é algo grave, mas muito improvável que ele volte a treinar normalmente ainda essa semana. O Marcelo é leve, então deve voltar, mas não sei se para esse jogo contra o Internacional. De novo, vamos aguardar a atividade de hoje, que vai ser muito importante para a gente observar isso e ver se teremos alguma novidade em relação a esses jogadores que estão lesionados. São muitos problemas, mas se o André voltar para esse jogo, já seria uma excelente novidade em relação aos jogadores que o Fluminense não está podendo contar no momento. Manuel é outro também, que não volta de jeito nenhum, são pouquíssimas opções para a zaga. A gente não vê a hora do Thiago Silva fazer a sua estreia, será contra o Cuiabá no dia 17. Se tudo der certo, infelizmente não poderá ser contra o Criciúma, mas o Fluminense está precisando, viu? Porque essa zaga está uma situação realmente complicada, ainda mais agora com o caso Marlon, que aparentemente não vai ficar, não vai renovar, pelo que ele não vinha jogando, pelas atuações. Isso é bom, até porque ele tem um salário alto, né? Eu acho que é quase unânime que todo mundo não queria a renovação do Marlon. Por outro lado, você tem cada vez menos opções para um setor extremamente importante. É isso, galera. Então a gente volta aqui ao vivo com a coletiva do técnico Mano Menezes e muito mais informações ao longo desta quarta-feira, véspera do jogo importante contra o Inter. Um abraço, tamo junto.